O barão sempre acreditou que algumas coisas não precisavam ser decididas, que o silêncio acalmaria, que a distância organizaria, que o tempo, sozinho, colocaria tudo em seu lugar. Ele não percebeu que, enquanto esperava, o tempo não cuidava de nada, apenas levava. Levava os encontros adiados, levava as palavras não ditas, levava aquilo que só existe quando alguém tem coragem de escolher. O tempo como desculpa. Durante muito tempo, o barão acreditou que algumas coisas se resolvem sozinhas, não por descuido, mas por convicção. Ele aprendera cedo que decisões precipitadas costumam cobrar um preço alto, que o silêncio, quando bem administrado, preserva a ordem, e que o tempo, paciente e imparcial, tem a habilidade de acomodar aquilo que ainda não está pronto para ser enfrentado. Por isso, não houve um dia específico em que tudo começou a dar errado. Não houve carta, não houve notícia, não houve ruptura. Houve apenas continuidade. Os dias seguiram semelhantes uns aos outros. As manhãs mantiveram o mesmo ritmo. As visitas aconteceram quando precisavam acontecer. E as ausências, essas foram se tornando parte natural da rotina. Ele dizia a si mesmo que não era o momento, que certas escolhas exigem maturidade, que agir cedo demais poderia comprometer tudo, e que esperar, naquele caso, era sinal de prudência. Ela sempre estivera ali, não próxima demais, não distante demais. Conhecida do mesmo círculo social, presença discreta em encontros repetidos. Alguém cuja companhia nunca causava desconforto, mas também nunca exigia definição. O barão apreciava isso. Havia tranquilidade naquele equilíbrio. Nada precisava ser explicado. Nada precisava ser prometido. Conversavam sobre o que era seguro. Comentavam o que estava à vista. E quando o silêncio se instalava, nenhum dos dois parecia se apressar em preenchê-lo. Ele acreditava que isso era respeito, que não pressionar era uma forma de cuidado, que não avançar evitava perdas maiores. E enquanto acreditava nisso, o tempo seguia. Os encontros tornaram-se menos frequentes, não por afastamento, mas por acomodação. Sempre havia outra ocasião, outro momento mais oportuno, outra circunstância mais adequada. O barão se orgulhava de sua capacidade de manter tudo sob controle. Nada escapava, nada se precipitava, nada se desorganizava. O que ele não percebia era que o controle não impedia o tempo de agir. Aos poucos, os detalhes começaram a mudar. Ela passou a chegar mais cedo, e a sair mais cedo também. Falava menos, sorria com a mesma delicadeza, mas o sorriso parecia não pedir mais atenção. O barão notou, mas não questionou. Interpretou aquilo como fase, como maturidade, como algo que o tempo novamente ajustaria. Houve uma tarde em especial, daquelas que não se destacam à primeira vista, em que ele poderia ter falado. Não teria sido um gesto grandioso, nem uma declaração formal. Bastaria reconhecer o que existia naquele espaço silencioso entre eles. Mas ele não o fez. Pensou que haveria outra oportunidade, outro dia mais claro, outro instante em que as palavras se encaixariam melhor. E o tempo seguiu levando essas oportunidades consigo, sem alarde, sem aviso. O barão começou a sentir algo que não sabia nomear. Não era arrependimento. Ainda não. Era uma leve sensação de descompasso, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer, e nunca acontecesse. Ele atribuía isso ao cansaço, à responsabilidade, à própria idade, que começava a exigir mais ponderação. Jamais pensou que pudesse ser consequência da espera, porque esperar, em sua lógica, nunca fora uma ação, fora apenas uma pausa. O que ele ainda não compreendia era que toda pausa prolongada se transforma inevitavelmente em escolha. E escolhas, mesmo as silenciosas, produzem efeitos. Ela começou a se ausentar. Não de forma brusca, não de modo que justificasse perguntas. Apenas deixou de estar onde sempre estivera. O barão percebeu, tarde demais, que nunca havia pedido que ela permanecesse. Mas também nunca imaginara que o tempo pudesse levá-la assim. Não houve despedida, nem explicação.
apenas a constatação incômoda de que algo se perdera enquanto tudo parecia exatamente como antes. Foi nesse intervalo, entre o que sempre fora e o que já não estava, que o barão começou a desconfiar de sua própria convicção. Talvez o tempo não resolvesse. Talvez o tempo apenas passasse. E talvez, enquanto ele acreditava estar preservando algo, estivesse apenas permitindo que o essencial se afastasse sem resistência. Essa percepção não veio como choque. Veio como um peso lento, difícil de remover. Porque reconhecer o erro não exigia apenas arrependimento, exigia admitir que a espera, tantas vezes justificada como prudência, fora também uma forma confortável de não escolher. E naquele silêncio recém-descoberto, o barão começou a entender. O tempo não havia sido cruel, apenas fiel àquilo que ele próprio escolhera fazer ou deixar de fazer. O que se perde enquanto nada acontece. A ausência não se apresentou de imediato como perda. No início parecia apenas um ajuste natural das circunstâncias, mudanças sutis de agenda, encontros que deixaram de coincidir, presenças que se tornaram ocasionais. O barão observava tudo com a mesma postura que sempre o guiara. Sem pressa, sem alarme, sem questionamentos. Dizia a si mesmo que as relações verdadeiras resistem ao intervalo, que o que é sólido não se dissolve com o tempo, e que insistir em proximidade pode muitas vezes produzir o efeito contrário. Essa convicção o mantinha tranquilo. Era confortável acreditar que nada precisava ser feito. Ele continuou vivendo como antes. Recebeu visitas, cumpriu compromissos, participou de encontros sociais onde a presença dela já não era garantida. E isso, no início, não lhe pareceu estranho. Quando perguntavam por ela, respondia com naturalidade. Dizia que devia estar ocupada, que a vida segue seus próprios ritmos. Não percebia que essas respostas também eram uma forma de adiamento. Com o tempo, o silêncio começou a adquirir outra textura. Não era mais o silêncio compartilhado que conhecera. Era um vazio sem referência. Os espaços onde ela costumava estar permaneceram intactos, mas algo neles havia se deslocado. Como um objeto que continua no mesmo lugar, mas perdeu a função. O barão passou a notar detalhes que antes ignorava. Uma cadeira sempre vazia, um intervalo maior entre uma conversa e outra, a sensação incômoda de que algo não voltaria simplesmente porque ele desejava. Ainda assim, resistia à ideia de agir. Convencia-se de que procurá-la sem um motivo claro seria invasão, que questionar a ausência poderia parecer exigência, e que, se ela quisesse falar, falaria. Essa lógica o mantinha imóvel. O tempo, por sua vez, seguia. Não como inimigo, não como aliado, apenas como passagem. O barão começou a perceber que certas memórias estavam se tornando imprecisas, não porque fossem antigas, mas porque não eram mais revisitadas. O som da voz dela, o ritmo com que falava, os pequenos gestos que não chamavam atenção, até desaparecerem. Essa perda gradual o inquietava mais do que qualquer rompimento brusco, porque não havia um momento claro para lamentar. Não havia uma cena que justificasse arrependimento. Havia apenas a sensação crescente de que algo fora sendo levado sem resistência. Houve ocasiões em que pensou em procurá-la, momentos breves, quase silenciosos, em que o impulso surgia e logo era contido. Ele se dizia que precisava de clareza antes de agir, que decisões mal formuladas criam consequências difíceis de reparar. Mas essa clareza nunca chegava, porque clareza não nasce da espera, nasce do confronto. E o barão evitava o confronto não por covardia, mas por hábito. Sempre acreditara que o tempo lapida as arestas. Agora começava a suspeitar que, às vezes, ele apenas apaga os contornos. Ela já não aparecia sequer nas conversas ocasionais. Seu nome surgia menos, sua presença tornara-se lembrança. Não havia ressentimento nisso. Havia constatação. O barão percebeu com desconforto que nunca definira o lugar dela em sua vida e que, sem definição, o tempo fizera o que sempre faz com o indefinido. Seguiu adiante. Não houve despedida, não houve conflito, mas houve perda, e essa perda não podia ser atribuída a ninguém além dele mesmo.
Pela primeira vez, o barão considerou que talvez tivesse confundido paciência com indiferença, que, ao não escolher, permitira que o tempo escolhesse por ele. Essa percepção não trouxe ação imediata. Trouxe silêncio. Um silêncio diferente, mais pesado, mais consciente, porque agora ele sabia. Não era a ausência dela que o incomodava. Era a certeza de que poderia ter feito algo antes que o tempo levasse o que nunca foi protegido. Quando o tempo cobra. O barão percebeu que o tempo havia avançado não por um acontecimento específico, mas por uma mudança interna. Já não era possível fingir que tudo permanecia em suspensão. A ausência deixara de ser circunstancial. Tornara-se definitiva. Ele notou isso numa manhã comum, ao preparar-se para um compromisso que antes dividiria com ela. Não havia mais a expectativa silenciosa de encontrá-la. Nenhuma suposição, nenhuma dúvida. Apenas a certeza de que ela não estaria ali. Essa constatação o atingiu com um peso inesperado. Não como choque, mas como aceitação tardia. O barão sentiu algo que nunca permitira a si mesmo sentir plenamente: responsabilidade. Não responsabilidade social, não dever familiar, responsabilidade emocional. Percebeu que nunca fora o tempo que impedira as coisas de avançar. Fora ele. O tempo apenas acompanhara suas escolhas, ou a falta delas. Ao longo dos dias seguintes, o barão tentou reconstruir mentalmente o percurso que os trouxera até ali. Não para se culpar, mas para compreender. Lembrou-se das ocasiões em que ela estivera presente sem ser convocada, dos gestos discretos que nunca pediram resposta, da paciência silenciosa que ele tomara como estabilidade. Agora entendia. Aquilo fora a espera. E toda espera prolongada exige um custo de quem espera, não de quem é esperado. Ele compreendeu então que jamais perguntara se ela estava disposta a continuar aguardando. Jamais oferecera algo que justificasse a permanência. Confiara no tempo como se fosse um aliado neutro. Ignorara que o tempo favorece apenas aquilo que é alimentado. Essa compreensão não o levou imediatamente à ação. Levou-o à inquietação. O barão passou a sentir o peso dos dias vazios, não pela solidão em si, ele sempre soubera conviver com ela, mas pela percepção de que havia escolhido essa solidão por omissão. Houve uma tarde em que quase a procurou, não para explicar, não para justificar, apenas para reconhecer. Mas ao imaginar o encontro, percebeu algo desconcertante. Não sabia mais qual espaço ocupava na vida dela, e isso o fez hesitar. Porque reconhecer tarde demais é uma forma de risco que não se aprende a assumir facilmente. O tempo não havia sido cruel, apenas preciso. Ele retirara aquilo que não fora protegido, não por punição, mas por consequência. O barão começou a aceitar que algumas perdas não são evitadas com boas intenções. São evitadas com presença, e presença exige decisão. A dúvida agora não era mais se ele deveria agir. Era se ainda havia algo que pudesse ser feito. Essa pergunta não encontrou resposta imediata, mas trouxe algo novo. Urgência. Não a urgência impaciente, mas a consciência de que permanecer imóvel seria, mais uma vez, uma escolha, e talvez a última. Naquele instante, o barão entendeu que o tempo não leva apenas pessoas. Leva também as versões de nós mesmos, que poderiam ter sido diferentes. E ao perceber isso, sentiu que precisava agir, não para recuperar o que fora perdido, mas para não repetir a mesma renúncia diante do que ainda restava. O que ele não sabia era se essa compreensão chegara cedo o bastante. Mas sabia, enfim, que o tempo já cobrara sua parte, e não aceitaria mais adiamentos. O que resta quando o tempo já levou? O barão não soube dizer quando decidiu agir. Não houve um instante preciso, nenhum gesto dramático. A decisão se formou lentamente, como tudo o que fora evitado antes. Ele apenas compreendeu que continuar parado já não era neutralidade. Era desistência. Não partiu com urgência, nem com expectativa. Sabia que o tempo não devolve o que leva, mas também sabia que algumas escolhas não existem para reparar o passado. Existem para impedir que o mesmo erro se repita. Ao procurá-la, não carregava promessas, nem discursos ensaiados.
Carregava apenas a necessidade de não permanecer em silêncio outra vez. O caminho até ela não era desconhecido, mas parecia diferente. Não porque o lugar houvesse mudado, e sim porque ele já não era o mesmo homem que passara por ali antes, seguro de que sempre haveria depois. Quando chegou, não soube ao certo o que esperava encontrar. Ela o recebeu com a serenidade de quem já não vive à espera. Não havia surpresa exagerada, nem dureza. Havia distância, não física, mas construída com o tempo. O barão percebeu então que não bastava ter entendido. Era preciso aceitar o que o tempo fizera enquanto ele esperava. Ele falou pouco. Não explicou demais, não justificou. Disse apenas que aprendera tarde que o tempo não organiza sentimentos, apenas os testa. Ela ouviu com atenção. Não interrompeu. Não corrigiu. Quando respondeu, sua voz era firme e calma. Disse que não o responsabilizava por tudo, que também fizera escolhas, que aprendera a seguir sem esperar por definições que nunca vieram. Disse sobretudo que o tempo não a levara por amargura. Levara porque permanecer sem horizonte também é uma forma de se perder. O barão escutou em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque compreendia, enfim, que algumas palavras não mudam o que já foi vivido. Perguntou apenas uma coisa. Não se ainda havia sentimento. Não se ainda havia possibilidade. Perguntou se o tempo havia levado tudo. Ela não respondeu de imediato. Olhou para ele com a mesma serenidade que sempre tivera, agora sem espera. Disse que o tempo leva o que não é cuidado, mas deixa marcas suficientes para que alguém escolha diferente se tiver coragem. Essa resposta não era um sim, nem um não. Era uma verdade. O barão entendeu que o tempo não havia sido injusto, apenas fiel às escolhas que ele fizera e às que deixara de fazer. Ao se despedirem, não houve promessa, nem definição clara, mas houve algo que nunca existira antes: consciência. Ele partiu sabendo que talvez tivesse chegado tarde, mas também sabendo que, pela primeira vez, não deixara que o tempo decidisse por ele. O futuro permanecia incerto, aberto, indefinido, mas agora, ao menos, não era construído pela espera. O barão compreendeu, enfim, que o tempo não resolve o que não é escolhido. Ele apenas segue. E tudo o que fica, fica porque alguém teve coragem de não deixar que fosse levado também.